Durante uma viagem de trabalho, o marido se hospedou em um hotel e fez uma chamada de vídeo para a esposa. Com saudade, ela pediu que ele mostrasse o quarto onde estava hospedado. Ao ver que havia 2 camas, estranhou. E justamente quando a câmera passou por elas, ela percebeu que... Bem-vindos! Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Jim, não seja chato. Mostra para mim esse teu palácio de rei, pediu Mariana rindo, ajeitando uma mecha que tinha escapado do coque bagunçado que fizera em casa. Você sabe como eu gosto de espiar lugares novos, nem que seja pela telinha do celular. Afinal, eu nunca viajo a trabalho. No visor apareceu o rosto cansado e meio irritado do marido. Diego esfregou a base do nariz e franziu a testa naquele gesto de sempre. Ele fazia isso toda vez que uma conversa o desviava de coisas realmente importantes. Mari, isso é coisa de criança, palavra. O que tem para ver aqui? Uma suíte comum de hotel, sofá, TV, mesa. Ai, eu tô moído. Essas reuniões sugaram tudo de mim. E amanhã é o dia que decide tudo. Mas Mariana, morrendo de saudade da voz dele depois daqueles 3 dias longos de separação, não desistia. Para ela, que passava os dias cercada de vozes de criança, de R's e esses mal pronunciados, de cartelas sem fim e sondas de fonoaudiologia, aquelas ligações à noite eram a única ponte que a ligava ao marido. Diego vivia enfiado na empresa de logística dele, de sol a sol. Primeiro o capital, Mari. Primeiro uma base firme, e só depois fralda e roupinha de bebê. Ele repetia ano após ano. E ela, doce e compreensiva, continuava esperando, cuidando do aconchego do apartamento que tinham herdado do pai dele. Vai, só um segundinho, ela insistiu com carinho. Só quero imaginar onde você está agora. Diego soltou um suspiro pesado, e a imagem tremeu na tela. Visivelmente contrariado, ele trocou para a câmera de trás e começou a passar o celular pelo quarto, rápido e embaçado. Passaram diante da câmera umas cortinas pesadas de veludo, uma televisão de tela grande, o canto de uma mesa robusta. Tá vendo, nada demais. A frase se cortou no meio. A mão dele tremeu. A câmera parou por uma fração de segundo, focada na parte onde ficavam as camas. O ar dentro do peito de Mariana virou gelo de repente. No lugar da cama de casal enorme, aquela que o marido sempre exigia para si, havia 2 camas encostadas uma na outra, mas claramente separadas. As 2 estavam desfeitas, mas não foi isso que fez o coração dela disparar. Na beirada da mesinha de centro, que apareceu no quadro, saltava aos olhos como uma mancha de neon uma bolsa feminina cor de pink, e nas costas de uma cadeira, jogado de qualquer jeito, como se tivesse sido largado às pressas, pendia um casaco feminino de tricô num tom de verde esmeralda profundo. Diego virou o celular num movimento brusco, trazendo a câmera de volta para o próprio rosto, agora pálido. A conexão tá caindo, ele disse depressa, quase engolindo as palavras. Nos olhos dele passou um lampejo de pânico. Mari, o Wi-Fi aqui tá péssimo. Eu te ligo de novo. A tela escureceu. O bip curto de linha ocupada martelou nos ouvidos dela. Ela ficou ali sentada na cozinha, apertando com os dedos, que num instante ficaram gelados a xícara já fria de café. O silêncio do apartamento vazio, que costumava parecer aconchegante, agora pesava nos ombros, feito uma laje de concreto. A razão tentava desesperadamente achar uma explicação lógica. É engano. Foi a camareira que deixou as coisas ali. Uma colega passou para discutir contrato. Mas a intuição, aquela vozinha interna que a gente tanto ignora em nome da própria paz, gritava a traição. De mãos trêmulas, Mariana discou o número dele. O telefone que você chamou está desligado ou fora da área de cobertura. O medo começou a dar lugar a uma necessidade ardente, pulsante, de saber a verdade. Pânico é mau conselheiro, e Mariana, acostumada a manter o autocontrole no trabalho, se obrigou a respirar fundo. Hotel Solar.
Diego mencionara esse nome de passagem na semana anterior, quando reservou as passagens. Os dedos digitaram sozinhos o nome no buscador. Achando o número da recepção, ela apertou o botão de ligar. Os toques pareciam não acabar nunca. Hotel Solar, aqui é a Letícia da recepção. Boa noite, respondeu uma voz simpática e bem treinada. Boa noite. Mariana se surpreendeu com o quanto a própria voz saiu firme. Só uma leve rouquidão entregava a atenção. Aqui é a secretária do Sr. Diego Antunes. Surgiu um probleminha com o financeiro em relação às despesas de viagem. A senhora poderia confirmar os detalhes da reserva dele? Um momentinho, por favor, deixa eu verificar no sistema. Ouviu-se o barulho das teclas. Sim, aqui está. Quarto categoria, suíte executiva. A reserva foi feita em nome de Diego Antunes e a esposa. A esposa. Tudo escureceu diante dos olhos de Mariana. Desculpe, a senhora disse com a esposa... É que, pelos nossos registros, ele viajaria sozinho. Talvez tenha havido um erro no cadastro. A gente pode conferir o nome do hóspede que consta na reserva? Não tem erro nenhum, respondeu a moça gentilmente do outro lado da linha. No campo do segundo hóspede consta Juliana Correia. Quer que eu mande a confirmação para o e-mail de trabalho? Não, obrigada. Já é suficiente. Mariana largou o telefone na mesa, como se ele estivesse pegando fogo. Juliana Correia. O nome ecoou pela cabeça dela, rompendo a barragem da memória. O passado que ela tinha enterrado com tanto cuidado ao longo de tantos anos desabou de uma vez, com o cheiro forte de laque barato e o som de uma valsa de formatura. A festa de formatura no fim de um verão distante. A família de Mariana não tinha dinheiro para uma roupa cara, e a mãe, Dona Teresa, passou noites reformando para ela um vestido antigo, mas bonito, de um azul claro delicado. Mariana se sentia uma princesa, tímida e feliz, até que no meio do salão surgiu Juliana Correia. Vistosa, cheia de si, filha de um vereador da cidade, num vestido caríssimo comprado numa viagem ao exterior. Juliana nunca perdia a chance de alfinetar a menina quieta e estudiosa, mas naquela noite ela caprichou. Quando Mariana chegou perto da mesa de bebidas, Juliana, rindo alto de uma piada do namorado, moveu o braço como se fosse por acaso. O copo de suco de uva voou direto no vestido azul. A mancha vermelha se espalhava pelo tecido feito uma ferida aberta. E no silêncio que caiu, a voz de Juliana soou cheia de deboche. Ai, Mari, foi mal, mas sabe, até que ficou melhor assim. Esse trapinho barato ficou pelo menos um pouquinho mais colorido, senão você sumia no meio das cortinas, feito uma traça cinza. Vai, não chora, é só pedir para sua mãezinha. Ela costura um vestido novo para você, até de fronha velha. Aquela risada dos colegas ainda voltava às vezes nos pesadelos dela, e agora essa mesma mulher estava num quarto de hotel com o marido dela, com o homem por cujas ambições Mariana tinha sacrificado o sonho de ser mãe. O toque estridente e insistente da campainha rasgou o véu daquelas lembranças sufocantes. Ela custou a afastar a névoa grudenta do passado e olhou para o relógio da parede. Passava um pouco das 8 da noite. Quem podia aparecer àquela hora? Com as pernas bambas, ela chegou até a porta, olhou pelo olho mágico e ficou paralisada. No corredor estava a sogra. Dona Antônia se apoiava com dificuldade no batente. A cabeça dela estava estranhamente pendida. Mal Mariana conseguiu girar a tranca e abrir a porta, o corpo pesado da mulher idosa cambaleou. Dona Antônia! Exclamou a nora, conseguindo por pouco amparar o corpo que despencava. O rosto da sogra estava de um cinza assustador. Os lábios tinham ganhado um tom arroxeado. Ela puxava o ar com dificuldade, chiando, olhando para o nada com os olhos vidrados. Crise de pressão. Mariana conhecia bem esses sinais. Já tinha chamado a ambulância algumas vezes para a mãe de Diego. Arrastando com esforço a mulher desfalecida até o banco da entrada, Mariana correu para o telefone. Ambulância, urgente. Mulher, 68 anos. Suspeita de crise hipertensiva ou AVC. Perdeu a consciência. Ela gritava no telefone, ditando o endereço. O hábito profissional de agir na crise falou mais alto que a tragédia pessoal.
Enquanto esperava o socorro, ela correu até a bolsa da sogra, que tinha caído no chão. Dona Antônia sempre andava com os comprimidos de emergência para baixar a pressão. Mariana despejou o conteúdo em cima do móvel, no desespero. Carteira, pente, molho de chaves, estojo de pó. Comprimido, nenhum. Em compensação, no meio das coisas espalhadas, havia um retângulo grosso e brilhante, uma passagem aérea impressa. O olhar de Mariana se prendeu automaticamente às letras grandes. Passageiro. Antônia Antunes. Voo no dia seguinte, bem para aquela cidade onde estavam Diego e Juliana. Então era isso. A sogra sabia. Dona Antônia, que sempre chamava Mariana de minha menina de ouro, minha filha, que tomava café com ela naquela mesma cozinha e suspirava com pena de o quanto o filho trabalhava, ela sabia da amante e, pela passagem, ia voar até eles. Talvez para acobertar o genro, ou pior ainda, para passar um tempo na companhia da nova preferida dele. Será que a sogra tinha descoberto a verdade só hoje? Foi disso que a pressão dela disparou? Ou ela sabia havia muito tempo, e a viagem era só parte de uma mentira bem planejada? A sirene da ambulância invadiu pela janela aberta, cortando o fio dos pensamentos dela. Os socorristas agiram depressa. A pressão estava lá em cima. Dona Antônia foi levada numa maca até a rua e colocada dentro da ambulância. A gente vai levar ela para a UTI, para o Hospital Central, disse o socorrista mais novo. O estado é instável. Ela tem problema crônico do coração, alergia a remédio. Que remédios ela toma direto? A gente precisa da ficha médica dela. Ela mora fora da cidade. Aqui só tem um quarto dela, balbuciava Mariana, atrapalhada, parada no vento frio de blusa fina. Vou procurar e levo a ficha depois. Ao voltar para o apartamento vazio e mergulhado num silêncio que zumbia, ela se encostou de costas na porta e fechou os olhos. Em uma hora, o seu mundo tranquilo e aconchegante tinha se despedaçado num milhão de cacos afiados. Marido traidor, sogra hipócrita na UTI. Mas agora o que importava era salvar uma vida. Por mais traidor que Diego tivesse se revelado, a mãe dele podia morrer naquela noite. Mariana foi com passo decidido até o quarto do fundo, aquele que a sogra tinha proibido terminantemente que se mexesse depois que ela se mudou para o sítio. Esse é o meu cantinho de lembranças, Mariana. Deixa ele intacto, ela dizia na época, trancando a porta. Aliás, a chave sempre ficava pendurada na entrada, no molho geral, pro caso de incêndio ou enchente, brincava a sogra. A fechadura estalou. Um cheiro de ar parado, lavanda seca e madeira velha bateu no nariz dela. Ao acender a luz, Mariana olhou em volta. O quarto de fato parecia um museu. Cortinas pesadas, uma cômoda robusta de madeira do século passado. Várias fotos do seu Valdemar, o falecido sogro em molduras de luto. Ela chegou perto da cômoda e abriu a primeira gaveta. Roupa de cama. A segunda, roupas velhas. A terceira estava cheia de recibos, extratos e receitas médicas. Mariana começou a revirar os papéis no desespero, procurando a pasta grossa da ficha médica, e a certa altura, a mão dela encostou na beirada do fundo de compensado da gaveta. A tábua deslizou para o lado com uma facilidade suspeita. Ela franziu a testa e, levantando o compensado, descobriu um esconderijo. Num vão raso, escondido de olhos curiosos, havia alguma coisa. Mas, como ela descobriria pouco depois, não era de jeito nenhum a ficha médica. Ali repousava um caderno velho, encapado com um couro sintético bordô já gasto. Era um diário, e a curiosidade, alimentada pela dor das descobertas recentes, a fez estender a mão. Ela sabia que estava invadindo um segredo alheio, mas depois daquela noite, as regras de boa educação pareciam uma bobagem sem sentido. Mariana abriu a capa grossa. As páginas tinham amarelado com o tempo. A tinta estava desbotada em vários pontos. A letra era de Dona Antônia, miúda, muito inclinada para a esquerda. Hoje a gente trouxe ele para casa. O Valdemar disse que vamos chamar de Diego. O menino chora o tempo todo. Eu olho para ele
e não sinto nada além de medo. Ele não parece nada com a gente. Ele tem os olhos dela, os olhos da Alice. Mariana ficou paralisada. As linhas embaçavam. Trouxe para casa. Não parece com a gente. Ela virou algumas páginas para a frente, pulando descrições de doenças de criança e dificuldades do dia a dia. A Alice morreu. Um acidente na estrada. Meu Deus, que coisa horrível. O Valdemar anda mais fechado que uma nuvem carregada. Ela era mais que uma cliente para ele. Ela foi o primeiro amor dele. Eu sei que ele adotou o filho dela só por causa dela. Mas agora que a Alice não existe mais, sobrou o fundo dela, aquele investimento fechado que ela pediu que o Valdemar cuidasse caso ela morresse. A respiração dela travou. Alice. Mariana conhecia perfeitamente esse nome. O pai dela, seu Vitor, até morrer, lembrava sempre da querida amiga de faculdade, a Alice, que ajudou a família nos tempos difíceis, até morrer tragicamente num acidente de carro. O pai sempre falava dela com um carinho e uma tristeza imensos. Ou seja, a mãe biológica de Diego, essa tal Alice, era amiga do pai dela. As mãos de Mariana tremiam tanto que o caderno quase escorregou para o chão. Ela leu com sofreguidão os parágrafos seguintes, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. O Diego fez 16 anos. Ele exige que a gente compre um carro para ele. Grita que a gente não conquistou nada. Se ele soubesse... Se soubesse com o dinheiro de quem foi comprado esse apartamento. Com o dinheiro de quem o Valdemar abriu a primeira empresa dele. A gente assumiu a administração do fundo. O Valdemar achou uma brecha nos documentos. Os milhões da Alice, que deveriam passar para o Diego quando ele fizesse 18 anos, trabalham para a gente e vão continuar trabalhando. O menino não pode receber tanto dinheiro. Isso vai estragar ele. A gente criou ele. A gente tem direito a uma compensação. O último registro em que o olhar de Mariana parou era do ano anterior. O Diego abriu a empresa de logística dele. Tá orgulhoso de si mesmo. Acha que conquistou tudo sozinho, na base da própria teimosia. Que engraçado. O Valdemar, antes de morrer, conseguiu transferir o resto do capital da Alice para as contas da empresa do Diego, como se fosse investimento de um sócio anônimo. Meu marido foi, até o fim, um estrategista genial. Nosso filho nunca vai saber que todo o pragmatismo dele, toda a arrogância dele, foi construído em cima do dinheiro da própria mãe. Mariana escorregou devagar até o chão, apertando o diário contra o peito. No quarto reinava um silêncio de morte, quebrado só pela batida do próprio coração. A vida inteira dela com Diego tinha sido construída sobre um alicerce de mentira total. Os sermões intermináveis dele sobre como é preciso trabalhar muito, o jeito condescendente com que tratava o salário modesto dela de fonoaudióloga, a recusa em ter filhos por falta de capital inicial. Tudo aquilo era uma farsa. Ele era herdeiro de uma fortuna enorme que os pais adotivos tinham tomado para si a sangue frio. E agora ele, que se achava o dono da vida, atraía nos braços de uma mulher que um dia tinha pisoteado a dignidade de Mariana. As lágrimas finalmente vieram. E eram lágrimas não tanto de mágoa, mas de choque e da percepção do tamanho da tragédia. A sogra, agora deitada na UTI, tinha usado por longos anos uma máscara de bondade, escondendo o crime. O marido se revelava um estranho com uma biografia inventada. A noite em claro deixou marcas fundas no rosto de Mariana. Ela estava sentada à mesa da cozinha, passando a mão sem pensar na capa surrada do diário que achara no esconderijo. Por dentro, reinava aquele vazio que se instala quando a mente simplesmente se recusa a acomodar mais uma dose de dor. O ranger da chave na fechadura soou por volta das 7 da manhã. O barulho foi brusco, nervoso. A porta bateu com tanta força que uma sonda caiu do cabideiro. Diego entrou na cozinha a passos rápidos, e na postura dele não havia uma pontinha de arrependimento, nem sombra de constrangimento pela ligação cortada na véspera. Pelo contrário, ele parecia concentrado, duro, assustadoramente estranho. O terno caro estava um pouco amassado, olheiras marcavam seus olhos, mas o olhar era um relâmpago de aço. Sem dizer uma palavra, ele atirou sobre o tampo liso da mesa uma pasta plástica grossa.
Ela deslizou pela superfície e parou bem junto às mãos da esposa. Assina, ele soltou seco, e vamos deixar de lado esse teu drama de sempre. Mariana baixou o olhar. Por baixo do plástico transparente, dava para ler bem as letras grandes. Pedido de divórcio. Diego, sua mãe está na UTI agora. Ela teve uma crise gravíssima. Eu chamei a ambulância ontem. O marido só estalou a língua com irritação e revirou os olhos. Chega, Mariana, esse truque é barato. E você sabe muito bem que comigo não cola. Minha mãe me ligou ontem. Tava passando super bem lá no sítio. Resolveu se esconder atrás da saúde dela para arrastar o processo. Não vai rolar. Ele apoiou as mãos na beira da mesa, se debruçando de forma ameaçadora sobre a esposa. Vamos deixar tudo claro de uma vez. Você aqui não é ninguém. Esse apartamento, desde o começo, estava no nome da minha mãe. Meu negócio, minhas contas, meus carros. É tudo resultado das minhas noites sem dormir, enquanto você ficava brincando de massinha com o filho dos outros por trocado. Junta suas coisas e sai por bem, senão meus advogados te tiram daqui na justiça e você não vê a cor de um centavo. Mariana olhava para ele de baixo para cima e não reconhecia o homem com quem tinha dividido alegrias e tristezas nos últimos 8 anos. A soberba e a sensação de impunidade tinham deformado o rosto dele. Ela quis jogar o diário na cara dele, gritar a verdade de que todo o sucesso de mentira dele tinha sido construído com o dinheiro roubado da mãe, mas não deu tempo. Na entrada, a fechadura estalou de novo. Dessa vez, a porta se abriu de leve, quase com jeito de dona da casa. O estalar de saltos baixos no piso soou como um rufar de tambor antes de uma execução. No vão da porta da cozinha surgiu Juliana. Ela não tinha mudado nada desde os tempos daquela formatura fatídica. O mesmo sorriso maldoso, o cabelo impecável e o olhar que dissecava a pessoa como se fosse um inseto. O conjunto caro de tricô caía perfeito nela. Diego, ainda não terminou? Ela arrastou as palavras num tom manhoso, ignorando de propósito a esposa dele. Eu já marquei a diarista. O apartamento precisa ser arejado urgente. Aqui está cheirando a naftalina e tristeza. Juliana finalmente virou o olhar para a esposa legítima do amante. Ai, Mari, você ainda usa esse cinza desbotado? Depois de tantos anos, nenhuma pontinha de imaginação. Faz um favor e desocupa o ambiente. Eu e o Diego precisamos planejar a mudança. Mariana se levantou devagar. No peito, de repente, tudo ficou surpreendentemente calmo. Discutir com aqueles dois naquele momento, naquela atmosfera de absurdo e farsa, só ia servir para se humilhar mais ainda. Ela pegou a bolsa em silêncio, com o diário da sogra já lá dentro, e foi para o quarto. Arrumar as coisas não levou nem 15 minutos. Documentos pessoais, algumas calças, blusas, jeans, tudo coube numa única mala de viagem. Quando Mariana saiu do apartamento, o marido nem se virou. Ele discutia animado com Juliana a escolha de cortinas novas. A porta se fechou atrás dela com um clique surdo, cortando-a da vida de antes. No corredor do prédio cheirava, como sempre, a reboco úmido. Em algum andar de cima, uma janela bateu com força. Aqueles sons banais do dia a dia agora pareciam absurdos. Como o mundo podia continuar vivendo do mesmo jeito, se para ela ele tinha acabado de desabar? Mariana desceu devagar pelos degraus, ajeitando por reflexo a alça da mala no ombro. Tinha pouca coisa lá dentro, mas a mala parecia pesar toneladas, como se estivesse cheia de pedra. Na outra mão, ela apertava com força a bolsa com o diário lá dentro. Ao sair do prédio para a rua, encolheu-se de frio. O vento de outono se infiltrava, como uma corrente gelada direto por baixo da roupa. Perto do prédio vizinho, um gari varria sem pressa as folhas caídas. Ao lado, com risadas altas, passou correndo um bando de crianças voltando da escola. A cidade seguia na sua correria, completamente indiferente à dor dela. Com os dedos trêmulos e sem obediência, Mariana tirou o celular e abriu o aplicativo de transporte. A tela embaçava com as lágrimas que subiam enquanto ela digitava o único endereço que veio à cabeça. O carro chegou depois de 10 minutos, que pareceram uma eternidade.
junto ao meio-fio, parou sem pressa um carro velho e surrado, com um cheiro forte de aromatizante barato de baunilha e cigarro antigo. Jogando a mala no banco de trás, Mariana se largou pesada ao lado e virou para a janela. "Para onde a gente vai?" resmungou o motorista de meia-idade, sem olhar para a passageira. Ela confirmou baixinho o trajeto, e do lado de fora do vidro começaram a passar ruas conhecidas, vitrines de lojas e cruzamentos por onde ela e Diego tinham passado centenas de vezes. O céu escurecia rápido, cobrindo-se de nuvens pesadas cor de chumbo, como se refletisse o vazio dentro dela. A chuva começou a garoar quando o carro velho pegou uma estrada de terra. O único lugar para onde ela podia ir, sem dar explicação e sem receber olhar de pena de conhecido, era a velha casa do avô. O casebre de madeira, escurecido pelo tempo, à beira de um laguinho, estava abandonado havia 5 anos. Lá dentro cheirava a mofo, poeira, mato seco. Não tinha energia elétrica. Mariana se largou no sofá rangente, coberto por uma manta puída, e só então se permitiu chorar. As lágrimas escorriam sem som, deixando trilhas quentes no rosto. Ela tinha perdido a família, perdido a casa, perdido a fé no homem que amava. De repente, o toque estridente do celular a fez estremecer. Na tela apareceu: Gilberto, diretor do centro. Alô? Mariana tentou se recompor, enxugando o rosto na manga. Mariana! A voz do chefe soava sem graça. Ele nitidamente escolhia as palavras. Me desculpa, viu? Mas eu batalhei. Palavra de honra, batalhei. E aí aconteceu uma coisa. Ligaram lá de cima gente muito influente, dos que financiam o nosso projeto. Chegou uma queixa oficial sobre a sua incompetência. Disseram que ou você pede as contas por conta própria ou cortam o dinheiro do centro. Por um instante, no telefone pairou um silêncio pesado, quebrado só pela respiração culpada do homem. Mariana ficou paralisada, o olhar perdido nas tábuas do assoalho, escurecidas pelo tempo. No ar úmido e gelado da casa abandonada, aquele ultimato duro soou especialmente cruel. Entendi. Passo para pegar a carteira assinada na segunda. Mariana pousou o telefone na mesa de madeira. Diego não tinha só expulsado ela. Ele tinha decidido destruí-la por completo, cortar todas as saídas, tirar dela o sustento, para que voltasse rastejando de joelhos implorando por migalha. Aquela atitude cruel e calculista encheu de vez o copo da paciência dela. O desespero deu lugar a uma determinação em brasa, mas ela precisava de um aliado, e só restava uma pessoa que sabia toda a verdade. O cheiro de antisséptico e remédio nos corredores do Hospital Central tinha um efeito quase de tapa na cara. Mariana só conseguiu entrar na sala de terapia intensiva depois de muito insistir com o médico responsável. Dona Antônia parecia ter envelhecido 10 anos numa noite só. Os cabelos grisalhos espalhados no travesseiro, o rosto coberto por uma teia de rugas fundas, e das mãos saíam tubos transparentes de soro. Ao ver a nora, ela soluçou de forma convulsiva. Os aparelhos no monitor apitaram, alarmados, registrando o pulso acelerado. Mariana, minha menina, me perdoa. Como eu fui culpada com você? Mariana puxou uma cadeira e sentou ao lado. Ela não sentia ódio daquela mulher destruída, só um cansaço profundo. Eu sei de tudo, dona Antônia. Achei o seu diário. Sei de quem é esse dinheiro e de quem, na verdade, o Diego é filho. Os olhos da mulher idosa se arregalaram de horror e dela rolaram lágrimas grandes. Eu e o Valdemar, a gente queria fazer o melhor. Dinheiro é uma força terrível. Podia acabar com o menino. E a Alice, ela sempre foi estranha. Ela não abriu mão da criança sem motivo. Os médicos descobriram um câncer nela e, mesmo assim, ela conseguiu engravidar. E depois, aquele acidente. Ela não tinha marido. Foi tudo se somando. E depois o negócio dos outros começou a nos engolir. A gente se acostumou com aquele dinheiro, mas ontem eu descobri a coisa mais terrível. A sogra engoliu com dificuldade. Os dedos dela apertaram nervosos à beira do lençol branco. É a Juliana. Ela não apareceu na vida dele por acaso.
Eu escutei uma conversa dela no telefone quando fui no escritório do meu filho pegar uns documentos para levar para o contador. Ela não sabia que eu estava na sala do lado. Essa mulher trabalha para alguém. Ela sabia desde o começo daquele fundo da Alice. Eles têm acesso aos arquivos antigos da adoção. Ela grudou no Diego só porque, daqui a 1 ano, pelas condições do testamento, se a verdade vier à tona, o fundo passa de vez para a administração pessoal dele. Ela quer depenar ele até o último centavo. Mariana escutava e o quebra-cabeça se montava num quadro único e apavorante. Juliana nunca tinha agido por impulso do coração. Humilhar a antiga colega de escola era só um bônus agradável. O alvo principal eram os milhões da Alice. Na porta espiou o médico responsável, um homem severo de óculos. Acabou o tempo. A paciente precisa de repouso. E, para falar a verdade, mantê-la aqui não é seguro em termos emocionais. Ontem ligou um homem, disse que era o filho e gritava, exigindo transferir a mãe para uma clínica particular ou entregar para ele os documentos do imóvel dela no interior. Eu recomendaria que a senhora a transferisse para um centro de reabilitação especializado, onde tem segurança de verdade e proibição de visita sem autorização de um responsável de confiança. E para onde eu vou transferir ela? Mariana se perdeu. Eu nem trabalho, eu tenho mais agora. O médico olhou para ela com pena por cima dos óculos. Tente procurar a Clínica Renascer. Lá trabalha um chefe de departamento brilhante, o Dr. Rafael. Aliás, ele comentou que conheceu a senhora na época da faculdade, nos cursos da área da saúde, quando eu o consultei sobre uma área parecida. Então, é só dizer que fui eu que indiquei. O nome atingiu Mariana como um choque. Rafael. Ah, não. Tudo menos isso. Ao sair do hospital sob a garoa, ela fechou os olhos, mergulhando em lembranças de 15 anos atrás. Naquele tempo, os dois estavam no 4º ano. Rafael alto, sempre despenteado, estudante de medicina com olhos castanhos de um calor surpreendente e um sorriso que iluminava. Mariana, uma moça quieta e tímida, que ganhava um dinheiro extra à noite como auxiliar de enfermagem. O romance dos dois foi rápido, feito de longas caminhadas na orla, de leituras de anotação sob a mesma manta e de tímidos sonhos de um apartamentinho na periferia. Tudo desabou numa noite úmida e fria de outono. Rafael fazia então um estágio pesado na cirurgia. E Mariana, querendo fazer uma surpresa no aniversário de namoro, comprou 2 ingressos de teatro com as últimas economias. Combinaram de se encontrar na saída do metrô. Ela esperou sob o vento gelado por 2 horas. Sem celular, congelada até ficar roxa, a moça olhava os ponteiros do relógio da praça até a esperança dar lugar a uma mágoa ardente. No dia seguinte, ela foi até a república dele para desabafar tudo o que estava entalado e o encontrou no saguão. Ele segurava de leve pela cintura uma moça vistosa e risonha, uma interna nova, colocando com cuidado o próprio casaco sobre os ombros dela. Mariana não quis ouvir explicação. Foi tomada pela intransigência da juventude. Você brincou comigo. Eu era para você um ratinho cinza conveniente enquanto você fazia carreira. Ela gritou na cara do rapaz, jogando na poça um pingente barato de prata que ele tinha dado a ela no ano novo. Rafael empalideceu. O orgulho falou mais alto, exausto de um plantão de 24 horas em que ele não tinha conseguido escapar por causa de uma cirurgia de emergência, mas sem ter tido tempo de contar isso. Por isso, respondeu com dureza. Se você é capaz de me apagar com essa facilidade, sem nem me dar chance de explicar, então nunca confiou em mim, e a gente não tem mais nada para conversar. Eles se separaram como inimigos, convencidos de que se odiavam. E só anos depois Mariana descobriu que aquela moça era uma colega que tinha passado mal depois da primeira cirurgia, e que Rafael estava ajudando ela a chegar até o táxi. Mas as pontes já tinham sido queimadas. O terreno da clínica se perdia no meio de uma vegetação bem cuidada. Mariana atravessou a porta da sala do chefe de departamento com hesitação. Rafael estava sentado à mesa, digitando alguma coisa rápido.
Ao ouvir passos, ergueu a cabeça. Os anos tinham feito bem a ele. A angulosidade de menino tinha sumido, dando lugar a uma segurança de homem. Nos cabelos surgira um leve toque de prata. O olhar ficara mais fundo. Ao reconhecer Mariana, ele ficou paralisado por um segundo. O teclado gemeu, lamentoso, sob uma tecla presa. Mariana. O médico se levantou devagar, mas nos olhos dele não havia uma gota da antiga mágoa, só uma alegria sincera e uma ternura contida. Meu Deus, quanto tempo! Nesse instante, de trás de um biombo no canto da sala, saltou um menininho loiro de uns 5 anos, apertando nas mãos um dinossauro de brinquedo. Tio Rafa, olha, ele pegou o carrinho! Rafael sorriu com doçura, afagando a cabeça do menino. Deixa eu apresentar, esse é o Vinícius, meu sobrinho. Minha irmã se foi há 2 anos, então agora eu e o Vini seguramos as pontas juntos. Mariana sentiu as lágrimas subirem aos cantos dos olhos. Todo o discurso formal que ela tinha ensaiado virou pó. Ela se sentou na cadeira e, cobrindo o rosto com as mãos, desatou a chorar. Contou tudo: a traição de Diego, a demissão, o diário e as ameaças que pairavam sobre a sogra. Rafael escutou sem interromper, depois serviu um copo d'água e colocou na frente dela. Então é o seguinte, o tom dele ficou clínico, preciso e resoluto. Primeiro, a dona Antônia a gente transfere já amanhã de manhã para o meu departamento. Vou registrar ela com um nome fictício num bloco fechado, para nenhum visitante chegar até ela. Segundo, no meu setor de reabilitação fonoaudiológica, eu estou precisando com urgência de uma profissional competente. O salário é bom, tem moradia funcional, um apartamentinho ao lado da clínica. E aí, você topa? Rafael, eu nem sei como te agradecer depois de tudo, depois da gente... Ai, a gente foi só bobo. Vamos deixar isso no passado. Agora o que importa é salvar gente. Da voz firme e do cuidado humano dele, o bloco de gelo do pânico que apertava o peito dela nas últimas 24 horas começou aos poucos a derreter. Mariana soltou o ar fundo e balançou a cabeça, grata, enxugando as lágrimas do rosto. E dali em diante, os acontecimentos foram numa velocidade incrível. A papelada para transferir Dona Antônia, conhecer o setor de reabilitação fonoaudiológica, a mudança com uma única mala de viagem para o apartamento funcional. Tudo se fundiu num fluxo denso e sem pausa de tarefas, que não deixava um minuto livre para pensar demais ou cair no desânimo. Passou uma semana. Dona Antônia já tinha se mudado com sucesso para o quarto protegido da clínica. Mariana, por sua vez, mergulhou de cabeça no trabalho, achando alívio em ajudar os pacientes. A vida começou devagar a voltar aos trilhos. Numa quinta-feira, ela precisou ir até o prédio do escritório de Diego. Na pressa, tinha esquecido no apartamento alguns documentos médicos importantes da sogra, que estavam no cofre do marido, e agora esperava pegar a secretária dele na hora do almoço. O escritório ficava num centro empresarial moderno. Passando pelo estacionamento, Mariana reparou por acaso numa caminhonete preta conhecida. O carro era de Valdir Menezes, o principal investidor, e na cabeça de Diego, o melhor amigo e sócio dele. Do vidro entreaberto e escurecido saíam vozes abafadas. Mariana, num impulso repentino, deu um passo para trás de uma coluna robusta de concreto. Ele morde a isca, Valdir, eu te garanto. O Diego está no auge do egocentrismo dele agora. A voz de Juliana escorria um desprezo melado. E você é fera. A voz grave de Valdir soava satisfeita. Se ele assinar o contrato dando todos os ativos da logística como garantia do meu empréstimo, a gente fecha a armadilha. Pode considerar as empresas dele bloqueadas. Vou travar tudo. Pelos meus contatos no banco, com desculpa de fiscalização financeira. Vai começar a inadimplência técnica. Ele não vai ter dinheiro para pagar nem a primeira parcela. Eu compro a parte dele por uma mixaria. A empresa a gente quebra, e ele fica com dívida pessoal de milhões com os credores. E o fundo dele? Perguntou Juliana num tom manhoso.
O fundo tá congelado até resolverem a situação lá da adoção. Eu já cuidei de uma cartinha anônima. Ele não vai ver um centavo. O importante é convencer ele a assinar a garantia amanhã de manhã. Mariana levou a mão à boca para não gritar. O tamanho do cinismo era assustador. Eles não pretendiam só arruinar o marido dela. Pretendiam destruir a vida dele, jogá-lo na miséria com dívidas impagáveis. E que se afunde, sussurrou a voz da mágoa na cabeça dela. Ele mereceu isso. Foi ele mesmo que te jogou na rua. Mas diante dos olhos da mente dela, surgiu na hora o rosto pálido e abatido da mãe dele. Se Diego fosse parar na cadeia por dívida ou se metesse com gente perigosa, o coração dela não ia aguentar. Mariana estava diante de uma escolha moral gravíssima. Virar cúmplice de um crime pelo silêncio, ou tentar salvar o homem que tinha pisoteado a alma dela. O jeito dócil e a fé nas pessoas, que Diego sempre tratou como fraqueza dela, se revelaram a maior força dela. Ela pegou o celular e ligou o gravador, registrando o fim da conversa, e depois fotografou o carro. Escreveu uma mensagem para o marido. Preciso te ver com urgência. Questão de vida ou morte. É sobre o teu negócio. Café da esquina em 10 minutos. Diego apareceu na hora exata. Parecia irritado e arrogante. Sentando com desdém na cadeira à frente dela, olhou de forma ostensiva para o relógio. Você tem 5 minutos. Tô muito ocupado. Se por acaso você veio implorar dinheiro ou pedir para voltar, fica quieto e presta atenção, cortou Mariana com dureza. Ela colocou o celular na frente dele, ligou a gravação e, em seguida, abriu a foto do carro no estacionamento. Diego franziu a testa escutando as vozes. O rosto dele começou a se encher devagar de manchas vermelhas. Que teatrinho é esse? Não é teatro. A Juliana tá tendo um caso com o Valdir. Eles planejam te empurrar um contrato de garantia. E assim que você assinar, o Valdir bloqueia as contas, provoca a quebra e fica com a empresa. E você fica com as dívidas. Não assina nada. Confere as contas. Manda fazer uma auditoria independente. A reação do marido foi completamente inesperada. Em vez de choque ou gratidão, nos olhos dele acendeu uma fúria cega, misturada com o orgulho ferido. A soberba dele não conseguia nem admitir a ideia de que ele, um empresário genial, pudesse ser enganado com tanta facilidade. Sua desgraçada! Ele empurrou o celular de volta pela mesa com nojo. Forjou alguma coisa barata, contratou ator para fazer as vozes. Quer destruir a minha felicidade nova por pura inveja de mulher? Não consegue engolir que eu achei uma mulher deslumbrante enquanto você virou ninguém? Ele se levantou de repente, quase derrubando a mesa. E sabe o que eu vou fazer agora? Vou pro escritório e vou assinar esse contrato. O Valdir tá me dando um crédito bom para ampliar a frota. A gente está entrando no mercado internacional. E você que engula a sua própria raiva. Ele se virou e saiu voando do café, deixando Mariana sentada no silêncio. Ela tinha feito tudo o que podia, mas dali em diante começava a responsabilidade dele mesmo. A catástrofe desabou rápido como uma avalanche na montanha. Na manhã seguinte, Diego, cego de raiva e de vontade de provar superioridade à ex-mulher, assinou todos os papéis na sala de Valdir, quase sem ler. E na noite do dia seguinte, as contas da empresa dele foram bloqueadas. Quando Diego irrompeu na sala do sócio exigindo explicação, Valdir nem se levantou da poltrona, só sacudiu com nojo uma partícula invisível de poeira da lapela do paletó. Nada pessoal, Diego, só negócio. A segurança do banco congelou as transações. Você não consegue pagar o empréstimo e, pelo contrato de garantia, as ações da empresa passam para mim. Sua dívida pessoal com os credores é de 20 milhões. Aconselho você a começar a vender o carro e o apartamento. Em estado de choque, Diego correu para casa, para o apartamento onde Juliana devia estar esperando. Ele precisava do apoio dela, dos braços dela, mas o apartamento o recebeu com um vazio absoluto. Portas de armário abertas, a ausência das coisas dela e um leve cheiro de perfume caro. Foi tudo o que sobrou. Sobre a mesa da cozinha havia um bilhete curto. Desculpa, amor, mas falido não faz meu tipo. O Valdir está me esperando no iate. As chaves estão na cômoda. Tchau.
A consciência da própria queda atingiu o marido de imediato. Num instante ele tinha perdido tudo: negócio, mulher, dinheiro. A soberba, inflada até o céu, estourou como bolha de sabão. Num acesso de fúria cega e sem controle, Diego foi até a casa de campo do sócio. Socou o portão de ferro, gritou xingamento, exigindo que devolvessem Juliana e a empresa dele. E quando o portão abriu, em vez do ex-sócio, saíram 3 homens grandes da segurança. Eles agiram com frieza profissional. Uns socos surdos, uma rasteira habilidosa, e ele foi jogado no asfalto. Bateram em Diego com técnica, de propósito sem deixar dano sério, mas humilhando ele bastante. O patrão pediu para avisar: "Aparecer aqui de novo, a gente te enterra", disse um dos seguranças limpando as mãos. Jogaram ele na sarjeta como um saco de lixo e o portão bateu. O crepúsculo cinza descia sobre a cidade. Diego caminhava cambaleando pelas ruas, o terno rasgado, sujo de lama. Na maçã do rosto crescia um hematoma roxo enorme, o lábio cortado. A dor física não era nada perto da agonia que o rasgava por dentro. Ele não tinha para onde ir. As contas, bloqueadas. O apartamento, como se descobriu, também estava dado como garantia de dívidas antigas. As pernas, por si mesmas, o levaram até o prédio da Clínica Renascer, cujo endereço o advogado da mãe tinha passado na véspera. Era o único lugar onde restava uma pessoa querida. Diego mal conseguia arrastar os pés pela alameda coberta de folhas amarelas do parque da clínica. De repente parou, sorvendo o ar em golfadas pelos lábios feridos. Sob a luz de um poste do parque estavam 2 pessoas: Mariana, num casaco bege aconchegante, e um homem alto e de ombros largos. Eles conversavam baixinho e riam. O desconhecido ajeitava com cuidado o cachecol no pescoço dela, e Mariana o olhava do jeito que um dia, muito tempo atrás, olhava para o próprio Diego, com uma confiança e uma ternura sem fim. Ao ver o ex-marido, ela ficou paralisada. O sorriso sumiu do rosto dela. Diego estava ali na frente, um homem destroçado, sujo e aniquilado. O que se achava dono da vida tinha virado uma sombra miserável. Ele recuou, com vontade de sumir no chão. O orgulho, ou melhor, os restos miseráveis dele, exigia que ele desse meia volta e fugisse para o escuro. Mas Mariana deu um passo à frente. Rafael se retesou, pronto para se colocar na frente dela a qualquer segundo, mas ela tocou de leve no cotovelo dele, pedindo que ficasse onde estava. Ela chegou bem perto do marido. Nos olhos dela não havia deboche nem triunfo de vencedora. E também não havia mais o antigo amor cego. Só uma compaixão calma e ponderada de quem é forte por quem é fraco. Ela tirou da bolsa um lenço de papel limpo e estendeu para ele. "Limpa o rosto." Diego pegou o lenço com os dedos trêmulos. Pelas bochechas sujas dele, se misturando com o sangue, escorreram lágrimas de impotência e de arrependimento tardio. "A mamãe está dormindo", disse Mariana, olhando nos olhos dele. "Eu e o Rafael arrumamos tudo, então ninguém vai incomodar ela. Mas até ela você não vai conseguir entrar nesse estado. Vamos até o posto da segurança. Lá tem um kit de primeiros socorros, vou tratar essas suas escoriações." "Por quê?" Ele mal conseguiu articular. "Por que você não me expulsou? Eu pisoteei tudo." Ela se virou e olhou para Rafael. Ele balançou a cabeça, encorajando, mostrando que estaria sempre por perto. "Porque eu não sou você, Diego." Ela respondeu com calma, ajeitando a gola do casaco. "Eu não vou deixar o seu ódio envenenar a minha vida nova. Vamos." Ela girou nos calcanhares e seguiu pela alameda. Diego, tropeçando a cada passo, foi atrás, entendendo pela primeira vez na vida o verdadeiro preço do que tinha perdido. Enquanto isso, as paredes da clínica de reabilitação viraram para Dona Antônia não só um abrigo temporário, mas também um lugar de transformação profunda por dentro. Graças à terapia cuidadosamente escolhida, que Rafael controlava pessoalmente, e o que era muito mais importante, graças à presença constante e discreta de Mariana, a mulher idosa começou a se recuperar rápido.
Toda noite a nora, ao terminar o turno no setor de reabilitação fonoaudiológica, ia ao quarto dela. As duas tomavam chá de erva, ficavam longos momentos em silêncio, olhando as folhas caindo do outro lado da janela, e aos poucos aprendiam a reconstruir a confiança destruída. Dona Antônia via como a nora, apesar da traição que tinha sofrido, não tinha endurecido de alma. Aquela bondade sem interesse queimava a consciência dela mais que qualquer ferro em brasa. E certa noite, quando lá fora o crepúsculo já estava fechado e no quarto ardia só a luz suave de uma luminária de parede, Dona Antônia largou o cachecol que tricotava e ainda não tinha terminado. As mãos dela, cheias de manchas da idade, tremiam de forma visível. Mariana, senta aqui, por favor. Preciso te contar uma coisa importante. Carreguei essa pedra no coração por tempo demais, e ela está me puxando para o fundo. Mariana sentou na beira da cama, cobrindo por instinto a mão da mulher com a dela. Aquele diário que você achou é só parte da verdade. A ponta do iceberg. Dona Antônia suspirou pesado, juntando os pensamentos. O Valdemar, meu falecido marido, era um homem muito esperto. Quando ele entendeu que o fundo da Alice podia um dia escapar das nossas mãos, se a verdade viesse à tona, ele se precaveu. Escondeu os originais dos certificados e a escritura de doação assinada pela própria Alice. Sem esses papéis, é quase impossível provar na justiça que o capital é do Diego ou de quem quer que seja. A senhora está querendo dizer que o Valdir não vai ficar com o dinheiro, mesmo tendo quebrado a empresa do Diego? Mariana franziu a testa, tentando entender o tamanho da falcatrua. Exatamente, mas esses documentos têm um valor enorme. Quem tiver eles na mão vai poder mexer nos milhões. O Valdemar nunca confiou em cofre de banco. Ele escondeu num lugar onde ninguém ia procurar. A sogra ergueu os olhos, e neles se lia uma súplica desesperada por perdão. Lembra daquela poltrona com o estofado verde? Aquela que você levou para o sítio do lago quando resolveu mudar a decoração do nosso apartamento? O Valdemar costurou um envelope impermeável com os certificados dentro do encosto. E eu, velha boba, só lembrei disso hoje de madrugada. Mariana, você precisa pegar eles. Esse dinheiro não é meu, e com certeza não é desse canalha do Valdir. Ele tem que servir para uma coisa boa. Ao ouvir aquilo, a respiração dela travou. A velha poltrona que Mariana de fato tinha levado para o casebre de madeira do lago guardava dentro dela a chave para uma fortuna imensa, e essa chave podia virar o argumento decisivo. Na manhã seguinte, tirando algumas horas de folga, ela partiu para o lago. A mata de outono a recebeu com frescor e um silêncio cauteloso. O casebre de madeira, onde ela tinha encontrado abrigo depois da separação do marido, agora tinha um ar de abandono. Depois de destrancar a porta pesada, Mariana foi direto ao canto do cômodo, onde, sob uma camada de poeira, estava a poltrona procurada. Tirou da bolsa um estilete. A lâmina, com um estalo seco, rasgou o tecido verde e grosso. Por dentro, no meio da espuma amarelada e das molas velhas, dava mesmo para sentir um envelope retangular e firme, e mal os dedos dela se fecharam sobre o cobiçado saco plástico, atrás dela ressoou um estrondo ensurdecedor. A porta de entrada, arrombada por um chute violento, escancarou-se com um estalo batendo na parede. Na soleira estavam Valdir e Juliana. O rosto do ex-sócio do marido estava deformado por um sorriso triunfante. Ele respirava pesado, tinha claramente vindo atrás dela desde a estrada. Juliana, enrolada num casaco caro, olhava com nojo a decoração pobre do cômodo. Que quadro comovente, a herdeira com os tesouros no meio do mato, cuspiu Valdir com sarcasmo, dando um passo para dentro. Você não achou, Mariana, que eu ia te deixar sem vigilância? Meus homens seguiram cada passo seu, desde o dia em que você armou aquela cena no café. Mariana apertou por instinto o envelope com os documentos contra o peito. O coração batia descontrolado. O que vocês querem? Vão embora, senão eu chamo a polícia. A polícia? Aqui? Juliana riu. Até eles chegarem por essa lama, a gente já vai estar tomando champanhe no aeroporto.
Entrega os papéis por bem, sua ratinha cinza. O teu amado já perdeu tudo, então não piora a situação. Valdir avançou de forma ameaçadora sobre Mariana. Nos olhos dele não havia uma gota de compaixão, só o brilho frio e calculista de um ganancioso disposto a tudo pelo dinheiro. Coloca o envelope na mesa, devagar, ordenou ele. Se você começar a bancar a heroína, eu garanto, esse casebre podre vai ser o teu último abrigo. Ninguém sabe que você está aqui. Entrega os certificados e a gente simplesmente some. Bem no momento em que Valdir estendeu a mão para arrancar os documentos da mulher paralisada de medo, do corredor escuro que levava a um galpão anexo, saltou uma figura. Era Diego, sujo, com a barba por fazer, na mesma roupa rasgada com que os seguranças tinham jogado ele na rua. Descobriu-se que durante todo esse tempo, sem casa e sem dinheiro, ele tinha passado as noites escondido no galpão frio do lago, sem coragem de aparecer na frente da esposa, mas com uma vontade desesperada de estar pelo menos um pouco mais perto da mulher que tinha traído com tanta crueldade. Ao ver como Valdir a ameaçava, Diego soltou um rugido surdo, quase animal. Toda a dor, toda a humilhação das últimas semanas explodiram para fora. Ele se atirou sobre o ex-sócio, derrubando ele no chão. Os dois desabaram no assoalho de tábuas, agarrados num aperto feroz. "Corre, Mariana, corre!" gritava Diego, tentando segurar Valdir enfurecido. No meio da briga, um dos dois esbarrou numa mesinha bamba, e o velho lampião a querosene que estava em cima dela, do qual Mariana usava por falta de energia, despencou no chão com estrondo. O vidro estilhaçou. O querosene se espalhou na hora pelas tábuas secas e ressecadas. Uma faísca minúscula do pavio virou uma parede de fogo rugindo. As chamas devoravam a madeira velha numa rapidez incrível. O cômodo se encheu de uma fumaça preta e acre. Valdir, sentindo o calor, empurrou em pânico o já enfraquecido Diego. O medo animal pela própria vida expulsou na hora a sede de dinheiro. Ele agarrou pela mão a Juliana em fuga e disparou para a saída. Ao alcançar a varanda, Valdir, movido por uma covardia baixa e pela vontade de eliminar as testemunhas, fechou à força a porta pesada. Do lado de fora, ressoou um clique metálico. Ele passou a tranca externa, aquela que um dia o avô de Mariana tinha instalado contra visitas indesejadas. O barulho do carro se afastando se perdeu no crepitar do incêndio que se alastrava. Mariana correu até a porta, começou a socar com os punhos, mas as tábuas grossas não cediam. Ao se virar, ela viu, através do véu de fumaça, Diego. Ele estava caído no chão, sem se mexer, tinha batido a cabeça na queda e respirado a fumaça tóxica. "Diego!" ela gritou, se jogando sobre ele. Depois abraçou o marido pelos ombros e tentou arrastar o corpo pesado e mole em direção à única janela, pequena. O ar acabava, os olhos ardiam em lágrima, a garganta era rasgada por uma tosse sufocante. O fogo já lambia as cortinas e chegava perto da poltrona. As forças a abandonavam. Mariana se largou no chão entendendo que era o fim. Só apertou com mais força contra o peito o saco plástico com os documentos, fechou os olhos e começou, na mente, a se despedir do mundo. De repente, o som de vidro quebrando cortou o rugido do incêndio. Mãos fortes a ergueram, arrancando ela do cativeiro sufocante. Como se descobriu, era Rafael. De manhã ele tinha ido à farmácia buscar um remédio raro, importado para Dona Antônia. Ao saber pelas enfermeiras que Mariana tinha ido para a casa do interior de trem, resolveu passar para buscá-la de carro, preocupado que ela ficasse com frio na casa sem aquecimento. Ao ver o telhado em chamas, não pensou um segundo. Quebrando a janela com o extintor do carro, Rafael primeiro tirou Mariana, semiconsciente, para o gramado molhado de orvalho, e mesmo desacordada, os dedos dela ainda apertavam o envelope com os documentos, um pouco derretido, mas intacto. E ao ouvir um sussurro fraco, lá, o Diego. Rafael, jogando uma jaqueta molhada sobre a cabeça, mergulhou de novo no inferno. Depois de 30 segundos que pareceram infinitos,
Ele se despencou pela janela, arrastando atrás de si o Diego desacordado. E mal os dois se afastaram para uma distância segura, o telhado combalido do casebre desabou para dentro com um estrondo ensurdecedor, lançando para o céu cinza uma coluna de faíscas. Os acontecimentos seguintes se fundiram para Mariana numa sucessão de ambulâncias, sirenes, corredores de hospital. Os bombeiros que chegaram constataram um incêndio criminoso e a equipe da polícia, ao ouvir os depoimentos de Mariana e Rafael, na hora acionou um cerco. Valdir e Juliana foram presos. Eles ficaram nervosos, se enrolaram nas respostas, e o cheiro de queimado nas roupas deles virou o primeiro fio da meada para o delegado. A consciência de que, em vez de uma vida de luxo, ela corria o risco de uma longa pena de prisão por tentativa de homicídio quebrou Juliana num instante. Sentada na sala do delegado, sem o verniz e a arrogância de sempre, ela caiu no choro e, querendo se salvar, fez um acordo. Vou contar tudo. No depoimento dela, apareciam não só os acontecimentos no lago, mas também a descrição detalhada do esquema de Valdir para tomar a empresa à força, as fraudes fiscais e a falsificação de assinaturas. As consequências jurídicas não demoraram. Valdir foi mandado para a prisão sem direito à fiança. O juiz, levando em conta a gravidade dos crimes, condenou ele a 15 anos de regime fechado. Já Juliana, graças à colaboração ativa, escapou da prisão efetiva, recebendo uma pena longa em regime aberto, com confisco total dos bens. Sem um tostão e com a marca de cúmplice, ela foi obrigada a se mudar para um lugarejo distante, no interior, para a casa de parentes afastados. O castigo dela foi a vida da qual sempre teve nojo. A antiga socialite arrumou emprego como auxiliar de enfermagem num hospital de cidade pequena, tirando todo dia a comadre de idosos gravemente doentes. Para Diego, as consequências do incêndio foram bem mais graves. A intoxicação pela fumaça e as queimaduras nas vias respiratórias comprometeram a saúde dele para sempre. Ele passou quase um mês na UTI e, quando enfim voltou a si, o mundo em volta tinha mudado. Junto à cama dele estava sentada a mãe, mais velha, mais viva. Na porta estava Mariana. Diego ficou muito tempo olhando para as próprias mãos enfaixadas. No olhar dele não havia mais soberba nem egoísmo. O fogo tinha levado o orgulho, deixando só a cinza da consciência dos próprios erros. Quando o tabelião veio até ele para lavrar os papéis do fundo encontrado, Diego, segurando a caneta com dificuldade, firmou com determinação a assinatura no documento de renúncia. Eu não merecia esse dinheiro, ele sussurrou olhando para Mariana e para a mãe. Ele está todo impregnado de mentira. Usem ele como acharem melhor. Para mim, com certeza, não vai trazer felicidade. Eu quero só uma coisa: tentar virar uma pessoa de quem vocês não tenham vergonha. Passaram-se 3 anos. A vida, como um rio de primavera, abriu um leito novo. Com os recursos do fundo, Mariana e Rafael realizaram o sonho de uma vida inteira. Nos arredores da cidade, cercado por uma mata de pinheiros, foi inaugurado um centro particular ultramoderno de reabilitação infantil e fonoaudiologia. A clínica tinha equipamento de ponta e o tratamento das crianças acontecia com o máximo de conforto. Mariana virou a principal especialista do centro. A voz suave dela, a paciência sem fim e o profissionalismo faziam todo dia pequenos milagres. Crianças que não falavam começavam a falar, e as que estavam atrasadas no desenvolvimento alcançavam os colegas da mesma idade. Dona Antônia, totalmente recuperada da doença, assumiu o cargo de encarregada dos serviços gerais. A sogra cuidava com todo o zelo da limpeza, da compra de comida para a cozinha e do aconchego de cada quarto, achando naquela correria uma alegria sincera e um sentido para a vida. Também encontrou o seu lugar Diego. Deixando para trás as ambições de magnata dos negócios, ele arrumou emprego no centro como simples motorista. Toda manhã sentava ao volante de um ônibus amarelo adaptado, com elevador para cadeira de rodas, e levava a criançada para casa. Conversava com os pais, ajudava a carregar coisa pesada e nunca mais reclamou de cansaço. Aquele trabalho silencioso de todo dia
virou a forma pessoal dele de fazer penitência. Vendo as mudanças sinceras dele, Mariana conseguiu perdoá-lo de vez. Claro que amigos eles não viraram, mas ainda assim, entre os dois se estabeleceu uma trégua. O divórcio correu tranquilo e sem escândalo. Um ano depois daqueles acontecimentos terríveis, Rafael, chamando Mariana para aquele mesmo lugar perto do metrô, onde muitos anos antes o primeiro amor dos dois tinha se rompido, estendeu para ela uma caixinha de veludo. Dessa vez, não teve vento cortante nem mal-entendido. Só o sol quente de primavera e um sim sem hesitação. Eles adotaram o pequeno Vinícius, sobrinho de Rafael, virando a verdadeira família dele. O menino adorava Mariana de coração, chamando ela de mãe com toda a sinceridade. E logo aconteceu aquilo com que ela tinha sonhado a vida inteira. Mariana descobriu que estava esperando um filho. Uma noite quente de fim de verão descia sobre a terra. No lugar do velho galpão queimado, erguia-se agora uma casa bonita e ampla, de madeira clara, com uma varanda larga que dava direto para o espelho d'água do lago. Mariana e Rafael a construíram para apagar da memória o medo do passado, para criar um lugar de força para a família em crescimento. Na varanda reinava a animação. Dona Antônia rindo ensinava o Vinícius, agora com 7 anos, a jogar xadrez. Sobre a mesa fumegava uma chaleira, e o ar cheirava a bolo de maçã com canela e hortelã. Mariana, por sua vez, estava de pé junto ao parapeito, acariciando com ternura a barriga já bem arredondada. Dentro dela, pulsava uma vida nova. O primeiro filho, tão esperado, símbolo da felicidade sofrida que ela tinha conquistado com Rafael. Uma brisa leve brincava com os cabelos dela, e na alma reinavam paz e harmonia. Mariana olhava para a sua família, para a superfície tranquila da água e entendia. Tendo atravessado a traição, a ganância e o perigo, ela não só tinha conservado a fé nas pessoas, como também tinha encontrado aquele mesmo alicerce firme de que tanto falava um dia o seu ex-marido. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.